Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. Amém. Deus abençoe, irmão Rosiane. Glória a Jesus. Nesse momento, meus queridos irmãos, quero ter a oportunidade, não fica triste. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A gente está orando, passando assim um trabalho para a nossa irmã, a missionária Mileixa, que vai estar trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe cada irmão que teve a oportunidade, quem não teve também. Não fica triste. Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você nesta oportunidade aqui. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te apresentar a tua filha, Senhor, que vai trazer a tua palavra aqui. Neste momento de oração, queremos te pedir, ó Deus, Senhor, vem falar conosco aos nossos corações, ó Pai. Toma a tua serva em tuas mãos santas, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Abençoa a tua filha, meu Deus, dá liberdade, Senhor, meu Deus e meu Pai, para o Senhor falar conosco por intermédio da tua palavra aqui, meu Pai amado, nesta live, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda a entender a tua voz aqui neste exato momento, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal. Em nome de Joga Jesus. por terra, meu Deus, Sim, toda Senhor. obra satânica, diabólica, maligna, meu Pai, do inimigo, Em ó nome Pai, de Jesus. que tentaram impedir, ó Pai amado, roubar a tua palavra nos nossos corações. Toma a tua filha, meu Deus, nas tuas mãos santas. Usa ela, meu Deus, dá ousadia, Senhor, dá liberdade, meu Pai. Fala conosco através da sua palavra. Nos alimenta, nos fortalece, meu Deus. Nos instrui, nos renova através da sua poderosa palavra. Nós oramos e te agradecemos, meu Deus, confiando nas tuas misericórdias, que até aqui o Senhor tem nos alcançado com elas. E cremos que o Senhor há de falar conosco por intermédio da sua palavra, usando a tua serva aqui neste momento. Abençoe e confirma a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a nossa irmã. Louvado seja Deus, que já está com a oportunidade, com toda a liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigada, irmão. A paz do Senhor seja com todos vocês. Essa aqui é a missionária Mileixa Rivera para a glória do Senhor. Eu pertenço à Igreja Nova Jerusalém, aqui no estado de Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos. E eu sou muito grata a Deus e a irmã Dailane por me conceder o privilégio e me convidar, né, para pregar nesse dia. Agradeço também ao irmão Cleudson e todos os irmãos aqui presentes. Eu agradeço a Deus e a cada um de vocês. Tem sido um culto abençoado, né, para a glória de Deus. Muito lindo, né, que Deus está fazendo em cada uma das suas vidas. Eu fico feliz com os testemunhos, com os louvores, né, cada participação. Glória a Deus, Deus é bom. Então, eu sou muito grata a Deus por essa rica oportunidade, essa bênção. Então, vamos ir lendo a palavra de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 32. Glória a Deus, aleluia. Êxodo, capítulo 32. E lemos a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Agora vamos passar no versículo 25, o mesmo capítulo, Êxodo, capítulo 32, versículos 25 e 26. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé
na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Amém. Oramos nessa hora. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai, por esse privilégio, essa oportunidade, essa bênção que o Senhor concede para todos nós. De te louvar, te servir, meu Deus. O Senhor resgatou as nossas vidas. Muito obrigada por essa rica oportunidade que o Senhor me concede nessa hora, Pai, de pregar a tua palavra mais uma vez. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja colocando as palavras na minha boca, meu Pai. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos, Pai. O Senhor conhece que palavra nós estamos precisando. Eu te peço que o Senhor possa nos instruir na tua lei, Pai. Nos instrui, nos doutrina na tua lei, Pai. Nos corrige, Pai. Seja o Senhor corrigindo as nossas vidas, tirando aquilo que não é do Senhor, colocando aquilo que é do Senhor. Que o Espírito Santo seja guiando a minha vida. É necessário que eu diminua, porém que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor quer, que o Senhor possa falar por meio da minha boca, que o Senhor possa vir trazendo, Pai, a palavra que o Senhor quer que o teu povo ouça, Pai. Fala que nós, teus servos, teu povo ouve a tua voz, meu Deus. Eu repreendo ao diabo, aos demônios, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda a obra do inimigo, agora em nome de Jesus, Pai. Cai por terra agora em nome de Jesus. Todo o plano do inimigo, Pai, não tem prosperidade contra o teu povo, contra os teus servos, Pai. Que o Senhor seja consolando, exortando, que o Senhor seja corrigindo, que o Senhor seja, oh meu Pai, instruindo o teu povo, Pai, para a glória do teu nome. O Senhor possa sarar as feridas do coração, o Senhor possa curar os doentes, o Senhor possa vir trazendo liberdade aos cativos, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo seja guiando minha vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema de hoje é: de que lado você está? De que lado você está? Nós temos que compreender, meus irmãos, que temos que tomar uma decisão, né? Temos que fazer uma escolha. Tem muitas pessoas que falam que estão do lado de Deus, mas quando nós vamos à luz da palavra de Deus, eles não estão do lado do Senhor, porque estão desobedecendo, pecando contra o Senhor e não estão fazendo a vontade certa do Senhor. O que nós vemos aqui nessa história que a gente acabou de ler, nesses versículos de Êxodo capítulo 32, foi um acontecimento que o povo de Israel teve. Naquele tempo que eles foram tirados do Egito, Deus usou Moisés para tirar Israel da escravidão do Egito. Após 430 anos aproximadamente, que eles foram escravos, estiveram na escravidão do Egito. E a palavra de Deus diz que Israel foi tirado de lá pela mão do Senhor. Eles viram os sinais, eles viram como o Senhor os livrou das pragas, como o Senhor guardou eles em Goshen, né? Eles viram como o Senhor fez grandes milagres. Olha, e o Senhor os tirou de lá com a mão forte, o braço estendido a eles. O Senhor, esse braço estreito do Senhor, o Senhor tirou eles. Agora, o que acontece com Israel? Eles não permitiram, não deixaram que o Senhor tirara do coração deles o Egito. Eles continuavam se queixando, continuavam fazendo murmuração contra Deus. Eles continuavam, fazendo as coisas erradas. E o que acontece? A palavra diz que quando eles viam uma dificuldade, eles começavam a reclamar ao Senhor. Eles começavam a fazer reclamações, exclamações e falando para que o Senhor nos tirou do Egito, e falavam contra Deus, contra Moisés. Moisés, para que foi que você nos tirou do Egito? Para nos matar nesse deserto, para nos matar aqui, para nos exterminar aqui. E é muito terrível como o povo não foi grato ao Senhor e falavam que Deus os tirou do Egito, mas não serviram esse Deus. Nós somos assim. Muitas vezes falamos que Deus nos tirou do mundo, que Deus nos tirou da escravidão, do pecado. Mas quando estamos servindo Jesus, ainda somos escravos do pecado. Falando que fomos tirados do Egito, que Deus nos tirou do Egito, que Deus fez grandes coisas conosco. Mas, porém,
ainda continuamos vivendo para o diabo. Então, de que lado você está hoje? De que lado nós estamos? Estamos servindo a Deus ou estamos servindo o diabo? Falamos que Jesus é o nosso Senhor, mas Jesus falou assim, Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque me chamas de Senhor, mas não fazes o que eu mando. Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, mas muitas vezes nós não estamos fazendo o que Ele manda na palavra dEle. E assim o Israel começaram a reclamar. Toda dificuldade que vinha, eles não tinham um coração de acordo com a vontade de Deus. Não deixaram que Deus transformasse o coração deles. Eles tinham um coração que se queixava, um coração que reclamava, um coração ingrato, um coração que não era da vontade de Deus. Então, esse acontecimento aqui, esse do capítulo 32, quando Moisés foi pro secreto, pro lugar secreto com Deus. Ele subiu ao monte. Ele estava lá com Deus. Deus estava dando os mandamentos para Moisés. Olha, porque a pessoa que está com Deus, que está do lado de Deus, é uma pessoa que vai permanecer no secreto de Deus. É uma pessoa que vai gostar, embora a carne se levante, a gente tenha batalhas, porque a gente não tem só batalhas contra o diabo, mas também contra a carne, né? Contra as paixões, concupiscências. Mas algo muito lindo é que, acima de tudo, a gente gosta de estar na presença de Deus quando a gente tem o coração com Deus, quando a gente tem o Espírito Santo. A gente não pode ficar sem orar. A gente não pode ficar sem ler a Bíblia, sem jejuar. Então, aquela pessoa que está do lado de Deus é uma pessoa de secreto, é uma pessoa que gosta de ficar de portas fechadas. Glória a Deus, aleluia. É uma pessoa que gosta de ficar de porta fechada no quarto com o Senhor, gosta de orar em secreto, gosta de jejuar, gosta, né, de ler a Bíblia. E embora venham diferentes lutas, aconteçam batalhas que queiram desapontar você, desanimar, mas você não vai deixar, não vai se deixar abater por isso. Você vai continuar porque você ama a Deus, porque você quer estar com Deus. E Moisés mostra isso perfeitamente. Moisés, ele queria ficar do lado de Deus. Ele subiu ao monte porque ele era líder do povo de Israel. Ele tinha uma grande responsabilidade. Eu quero falar com os líderes, quero falar com os pastores, evangelistas, missionários, né, adoradores, músicos, todas as pessoas, né, diaconistas, diáconos, pessoas que servem na obra de Deus. Você está ficando no secreto com Deus? Eu posso entender que você tenha seu trabalho, tenha suas coisas para fazer no diário. Eu entendo isso, mas eu quero falar da parte do Senhor. Você e eu, a gente precisa ter um tempo com Deus a sós. Sabe por quê? Porque nós precisamos dos mandamentos de Deus para dar ao povo. Tem pessoas que querem pregar, querem ministrar, querem fazer tanta coisa, mas não buscam a presença de Deus no secreto para então ser preenchidos da presença de Deus. Hoje, tem um povo que quer ministrar, quer ministério, mas não quer o Deus do ministério, não quer o Deus da ministração, não quer o Espírito Santo. É por isso que a gente está vendo tantas coisas nas igrejas nesse tempo final, aleluia. Porque muitas pessoas querem os dons de Deus, mas não querem o Deus dos dons. Porque querem ser usados, mas quando Deus usa outra pessoa para falar para eles, né, para falar e corrigir, eles ficam desapontados, eles ficam bravos, né? Eles ficam sem jeito. Glória a Deus, aleluia. Então, uma coisa que a gente tem que compreender é que o povo de Israel ficou desesperado quando eles viram que Moisés estava se demorando. Moisés estava demorando em baixar, né? Em descer do monte. Eles falam assim, o que está acontecendo com Moisés que não desce? Ele não tem descido do monte, a gente está aqui sozinho. Porque Israel, desde que eles foram tirados do Egito, eles colocaram o olhar no homem. E tem pessoas que depois que Deus fez grandes milagres com eles, eles colocaram o olhar no homem, não em Deus. Eu posso entender que a palavra diz que a gente tem que se sujeitar aos pastores, aos nossos líderes. Glória a Deus. Porém, é muito claro aqui que a gente tem que colocar o olhar em Jesus. Hebreus 12 diz isso. Postos, coloque os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Então, muitas pessoas só têm os olhos no homem. Quando esse homem falha, cai da graça do Senhor, aquelas pessoas então caem também.
Por quê? Porque colocaram um olhar no homem. Então, essas pessoas estavam dependendo, Israel estava dependendo só do Moisés. Eles acharam que foi Moisés que tirou eles, mas não Deus. Eles acharam que foi Moisés que tirou eles do Egito, mas não Deus. Então, quando Moisés estava na presença de Deus, ao invés de eles ficarem buscando também a presença de Deus, ou esperando, aguardando pacientemente, o que eles fizeram? Eles começaram a desenhar. Eles começaram a falar. O que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito, da terra do Egito? Não sabemos o que lhe sucedeu. E aí, o que aconteceu com eles e Arão? Eles, então, pediram para o Arão, glória a Deus, para fazer outros deuses, né? Que foram diante deles. Porque eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Quer dizer, então, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles, então, o coração deles estava na idolatria, nos ídolos. E tem muitas pessoas assim, colocando no coração ídolos, coisas acima de Deus. Então, de que lado você está? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Assim, a gente vê o Israel, que aqui ficou do lado do diabo. Não lembrou do Deus que tirou eles do Egito. Porém, quando faltou o líder deles, que não estava presente aí com eles, o que eles fizeram? Eles se afastaram ainda mais de Deus. Já estavam afastados no coração, mas se afastaram ainda mais, fazendo ídolos que fossem diante deles. Glória a Deus. E assim muita gente tem hoje. Tem muita gente hoje que estão se afastando de Deus, indo após idolatria. Não somente com esculturas, imagens. Sabe que tem pessoas que os ídolos deles são os carros, o telefone, o trabalho, o dinheiro, né? As pessoas, mas não adoram a Deus. Não adoram a Deus. Então, esse povo fez então o bezerro de ouro. Qual é aquele bezerro de ouro que você tem hoje? Hoje tem muitos bezerros de ouro nas igrejas, porque a santidade do Senhor, estão tirando a santidade das igrejas, dos altares, estão tirando a palavra, o Espírito Santo de Deus. Muitos pastores e ministros têm se esquecido que foi Deus que tirou eles do Egito, que tirou eles, né? Tirou eles do mundo, tirou eles do pecado, e eles estão se esquecendo e estão colocando um falso evangelho adiante, ao invés de colocar o evangelho de Jesus Cristo. Eles estão colocando o evangelho da falsa prosperidade, um evangelho de apostasia, um evangelho falso. E assim, eles estão enganando muitas pessoas, assim falando, esse é o evangelho, essas são as palavras, a doutrina verdadeira, quando não é. E tem muitas falsas doutrinas hoje nas igrejas. Tem muita apostasia hoje nas igrejas. Como a gente hoje está enxergando a condição da igreja lá no Brasil. Tem muita apostasia. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas caindo na apostasia, adorando um bezerro de ouro. Mas Moisés falou assim quando ele desceu do monte, quando ele viu a rebelião do povo, ele viu, oh glória a Deus, e o que ele fez? Ele falou assim, ele quebrou as tábuas, né? Mas também ele falou assim, quem está do lado do Senhor, se ajunte a mim. E só os filhos de Levi se ajuntaram a ele. Só aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade vão se ajuntar a Deus, vão estar do lado de Deus. Mas nesse mundo corrompido, poucos são os que ficam do lado de Deus. Muitas pessoas têm hoje nome de igreja, nome de assembleia, o nome de concílio, de muitas coisas da igreja. Porém, estão do lado do diabo. Não digo todos, né? Ainda tem um remanescente, mas, porém, tem muitas pessoas hoje que falam que estão do lado de Deus, mas não estão. Porque eu quero falar isso da parte do Senhor. Quando eu estou do lado de Deus, eu gosto de ficar no secreto com Deus. Eu tiro o tempo, busco o tempo para ficar com Deus a sós. Embora eu tenha tantas ocupações no meu diário, mas eu vou buscar ter tempo com Deus. Moisés sempre tirava tempo para ficar com Deus a sós. É por isso, oh glória a Deus, aleluia. É por isso que quando ele descia do monte, a pele dele brilhava. Glória a Deus, ficava brilhando, né? Porque quando eu estou com Deus, eu pego as coisas de Deus, né?
Quando eu estou com Deus a sós, o brilho de Deus vai vir sobre mim. Quando eu estou com Deus, a palavra de Deus vai ficar na minha mente e no meu coração. Mas tem pessoas que querem ser usados por Deus e querem mesmo que Deus coloque as palavras na boca deles, mas eles não gostam de ler a Bíblia, né? Querem que Deus possa quebrar as cadeias, mas eles não jejuam, eles não oram, não jejuam, não fazem nada. Glória a Deus. Então, de que lado você está? Tem muitas pessoas fariseias, como os fariseus, os escribas, os saduceus, pessoas que aparentemente são cristãos e adoram a Deus, mas estão contra a verdade, estão contra a santidade, estão contra a sã doutrina. Nós temos que voltar ao altar, temos que voltar à presença de Deus, temos que voltar à santificação. Deus quer que eu vá lá no monte para pegar as tábuas no meu coração, para pegar os mandamentos dele no sequetarai, no meu coração. Ele quer que eu me desfaça do pecado, do becerro de ouro. Tem um becerro de ouro que eu estou colocando acima de Deus. Qual é esse becerro de ouro que eu estou colocando acima de Deus? Eu tenho colocado um becerro de ouro na minha vida, isso que eu estou louvando, isso que eu estou adorando, mas eu não estou fazendo a obra de Deus. Olha, tenho que ficar na presença de Deus a sós. Só é assim ele possa me dizer, então, o que está errado em mim? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para agradar ele? Por isso que Moisés, ele tinha essa responsabilidade. Olha, pregar não é simplesmente pregar. Ministrar não é simplesmente ministrar. A gente precisa um relacionamento com Deus. Ser igreja de Cristo é ter um relacionamento com Jesus, é ser discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Cristo guarda a palavra. Mas tem muitas pessoas hoje que querem mesmo servir a Deus, mas não querem guardar a palavra. Querem servir a Deus, mas não querem mesmo guardar a palavra de Deus. Não querem obedecer, porque quando a palavra fala, não seja fornicário, eu aborreço a fornicação, diz o Senhor. Tem pessoas que falam que são igreja de Cristo, mas ainda praticam fornicação. Pessoas que falam que são igreja de Cristo, mas ainda praticam adultério. Pessoas que ficam falando que são igreja de Cristo, mas ainda praticam mentira. Pessoas que ficam falando que são igreja de Cristo e se autoproclamam e tem um título de igreja de Cristo, mas ainda roubam. Pessoas que falam que são igreja de Cristo, mas ainda gostam das roupas do mundo. Tem pessoas que não se vestem em santidade, também não se ataviam em santidade. Quando Deus está na minha vida, eu tenho que ser santo para Deus por dentro e por fora. Deus quer santidade adentro e afora. Glória a Deus. Tem muitas mulheres que falam que são cristãs, mas não sabem se vestir para Deus. Muitos homens que falam que são cristãos, mas não sabem se vestir para Deus. Olha, quando Jesus vem na minha vida, Ele vai mudar a minha vida. Ele quer fazer essa mudança desde o meu interior. Ele quer transformar minha vida com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Me tirar da mentira. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas próprias opiniões, os nossos próprios pensamentos acima da vontade de Deus. Acima da palavra de Deus. E a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas, né? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, aqui todas são feitas novas, né? Tudo é feito novo. Tem que ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Se Jesus está na minha vida, se eu falo que eu sou servo do Senhor, oh glória a Deus, eu tenho que ser livre de toda a prática de luxúria, lascívia, né? Eu tenho que ser livre da masturbação, da pornografia. Tem pessoas atadas ainda à pornografia, à masturbação. Pessoas que estão atadas, né? Que estão cativas à fofoca. Oh, glória a Deus. Não querem parar de fofocar? Esse é o becerro de ouro que você colocou. Pessoas que falam que estão em Cristo, mas ainda não amam o seu próximo. Não amam o seu próximo. Oh, glória a Deus. E Jesus falou assim, que temos que amar Ele acima de tudo e amar nosso próximo como nós mesmos. Então, meus irmãos, aqui a gente enxerga nessa palavra que a gente tem o mesmo relacionamento, o mesmo posicionamento, quer dizer, do povo de Israel.
A gente não está ligando para a obra de Deus. A gente não está ligando para os mandamentos de Deus. A gente está quebrando as tábuas. A gente não está atendendo à vontade de Deus. Aleluia. A gente não está fazendo a obra certa do Senhor. Por quê? Porque a gente está jogando, tentando zombar de Deus. Por quê? Porque a gente fica igualmente, né? Como os profetas, como os reis de Israel e Judá que não obedeceram a Deus. Teve alguns que sim, que obedeceram a Deus. Mas teve outros que não obedeceram. E os profetas falavam. E o que acontecia com esses reis que não queriam obedecer a Deus? Oh, glória a Deus, aleluia! O que acontecia? Eles não obedeciam, não ligavam, não ouviam a voz de Deus. E as consequências iam parar neles, nas famílias deles. Então, o que acontece? Quando eu não ouço a Deus, quando eu não obedeço a Deus, quando eu não faço a vontade de Deus, as consequências não só vão vir para mim, mas para minha família também. Então, eu tenho que parar de tentar zombar a Deus e me posicionar. Tenho que tomar uma decisão hoje. De que lado eu estou? Eu estou do lado de Deus ou do lado do diabo? Muitas pessoas falam que estão do lado de Deus. Falam assim, Deus me tirou do Egito. Porém, não se desfizeram ainda do bezerro de ouro. Ainda tem o bezerro de ouro na vida deles. Ainda tem uma coisa que está, então, atrapalhando a vontade de Deus. Está atrapalhando o que Deus quer fazer na minha vida. Está atrapalhando a santidade do Senhor. Então, precisa Deus de pessoas, de um povo que possa ficar no secreto. Um povo que possa ir na presença de Deus. Um povo que possa subir ao monte e consultar a Deus, orar a Deus. E aí Deus possa te dar a palavra. Deus possa te dar a mensagem, Deus possa te dar a vontade dele para a tua vida. Tem que tomar uma decisão na tua vida pessoal. Vai com Deus no secreto, ele vai te responder, porque nós servimos a um Deus vivo. Ele responde, se não responde hoje, responde amanhã, e se não responde amanhã, no dia seguinte, mas ele vai responder. A gente tem que ser paciente. Nós, como seres humanos, queremos as coisas muito rápido. A gente quer tudo rápido, rapidão. Eu quero as coisas agora. Não é assim que funciona no caminho de Deus. A gente precisa guardar na palavra dele. É por isso que o salmista falava assim: lembre-se da palavra dada ao teu servo, na qual o Senhor me fez aguardar e esperar. Ela é o meu consolo no tempo da minha aflição. Então a palavra de Deus é o nosso consolo. A palavra de Deus é então aquilo que vai me guiar, porque ela é a espada do Espírito. Mas eu preciso reconhecer de que lado eu estou. Hoje tem muitas igrejas que falam que estão do lado de Deus, mas quando Deus traz uma palavra de correção, ficam aborrecidos, ficam bravos. Eles querem apedrejar o pregador, né? Porque querem palavras que possam aplaudir o pecado, palavras que possam falar para eles o que é errado, o que não está certo diante de Deus. Porque eles querem uma mensagem de mentira. Eles querem uma mensagem de mentira, uma mensagem de apostasia. Hoje, muitas pessoas só querem mensagens que possam, né, motivar eles para continuar uma vida de pecado. Mas o verdadeiro mensagem de Deus traz arrependimento. E Jesus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos a mim, porque o reino dos céus tem se aproximado. Ele quer salvar, ele quer quebrar as cadeias. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, né? A palavra diz que ele deu o seu próprio sangue. Ele derramou sangue por nós. Então nós temos que nos arrepender. Temos que nos converter de verdade a Deus. Eu não estou falando que nem todo mundo está convertido de verdade. Ainda tem um remanescente. Mas tem muitas pessoas que Deus diz assim: falam que estão do meu lado, mas não estão do meu lado. Estão do lado do diabo. Porque fazem tudo o que o diabo diz. Tem pessoas que caminham com Jesus, mas estão se deixando usar pelo diabo. Lembra do Pedro? Ele, uma vez, andando com Jesus mesmo, deixou que o diabo usasse ele. E falou assim, quando Jesus falou que era preciso, necessário, que o Filho do Homem passasse, né, pela morte e a ressurreição, né, por todos esses padecimentos, esse sofrimento, Pedro falou assim: Senhor, não, que de jeito nenhum isso te aconteça. Não faça isso com o Senhor, não pode acontecer isso com o Senhor. E aí, Jesus disse: afasta-te de mim.
Afasta-te de mim, Satanás, porque tu me és então que tropeço, traz atrapalhamento, né? Tu atrapalha a obra de Deus, porque não colocas o olhar na presença de Deus, nas coisas de Deus, mais nas coisas dos homens. E tem pessoas assim, colocando o olhar nas coisas dos homens. Então, se eu tô colocando o olhar nas coisas dos homens, eu tô me deixando levar pelas vontades do homem, pelos caprichos, né, do homem, e não pela vontade de Deus. Quem está usando minha vida? Quem está em mim então? Quem mora em mim? Deus ou o diabo? Espírito Santo ou espírito de erro? Eu tenho que colocar hoje a minha vida na presença de Deus e que eu possa refletir mesmo. Quem está usando minha vida? Para onde eu tô caminhando, para onde eu tô olhando, aonde eu tô me focando. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus está falando isso hoje para nós, que nós precisamos então reconhecer de que lado eu estou. De que lado eu estou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De que lado eu estou? Oh, glória a Deus. O povo de Israel, a maioria deles esteve do lado de quem? Do bezerro de ouro, quer dizer do diabo. Então, mas Moisés, os filhos de Levi, estavam do lado de quem? De Deus, de Jeová. Então, quando eu estou do lado de Jeová, quando eu estou do lado do Senhor, estou do lado de Jesus Cristo, estou do lado do Espírito Santo, eu guardo a palavra. Eu luto para viver a palavra. Embora eu tenha lutas, batalhas, mas eu vou lutar para viver a palavra. Quando eu estou do lado do Senhor, eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Embora eu não queira me negar os meus sentimentos, mas se Deus fala assim, olha, esses sentimentos você não pode ter não. Sim, porque tem muitos solteiros, né, que começam a colocar o olhar numa pessoa que não é da vontade de Deus, aí os sentimentos começam a crescer e Deus fala assim, essa não é a pessoa que eu tenho pra você. Então, nem todo mundo sabe se negar. Tem pessoas que não podem se negar, porque querem seguir os sentimentos do coração e não a vontade de Deus. Mas eu falo, eu garanto pra você que é muito mais prazeroso, né, satisfatório fazer a vontade de Deus, se negar a esses sentimentos, porque quando Deus recompensa, Ele sabe recompensar. Os solteiros, se tem algum solteiro aqui, uma solteira, eu quero falar, aproveita o tempo para Deus, deixa que Deus seja quem possa trazer essa pessoa para você no tempo certo. Não fica buscando na carne, não fica buscando pelo óleo, né? Porque tem muitos solteiros assim, que vão nas igrejas e aí estão olhando. Deixa eu ver qual é a serva que Deus tem para mim aqui. Ou muitas meninas vão nos cultos, né? Deixa eu ver qual é o menino que Deus tem para mim. Não, deixa que Deus possa te recompensar. Ele sabe que você precisa. E quando ele viu que Adão estava sozinho, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajuda para ele. Então, Deus formou a Eva e a trouxe a Adão. Então, por que a gente está buscando na carne, né? Então, esse é o bezerro de ouro de muitos solteiros. Que ficam se apaixonando, que ficam falando nas redes sociais com diferentes pessoas, né? Esse é o bezerro de ouro de muitos solteiros, que tem que, hoje, tem que se desfazer desse bezerro, né? Hoje é o dia que você possa falar assim, Senhor, eu vou quebrar esse bezerro, ao invés de quebrar as tábuas. Porque tem pessoas que estão quebrando as tábuas por causa do bezerro de ouro. Estão quebrando os mandamentos de Deus. E a Bíblia fala assim, 1 Coríntios 7, o solteiro tem cuidado, né? Tem, assim, tipo, pode ter cuidado, pode se dedicar às coisas do Senhor. Assim também a solteira, né? A donzela pode fazer as coisas de Deus com liberdade, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas quando estiver casado, vai ter que dividir o tempo, né? Não vai ser a mesma coisa. Então, aproveita agora. A gente tem que aproveitar que a gente tá solteiro, aguardar em Deus. E Deus vai trazer a pessoa. Agora, nos casamentos, tem muitos casais que também têm um bezerro de ouro. Não aparentam, né? Tem aparência que estão do lado de Deus, mas estão do lado do diabo. Porque tem casais que falam que são cristãos, mas vivem brigando, né? Não tem um posicionamento na palavra. Não tem essa estrutura, essa firmeza na palavra de Deus. E hoje Deus quer falar também com os casamentos. Deus quer ser honrado. Jesus quer ser o centro dos casais. Que a mulher possa se sujeitar ao homem sempre quando o homem esteja sujeito a Deus, né? Oh, glória a Deus.
e possa ter um casamento da vontade de Deus. Às vezes tem homens sendo infiéis às mulheres, homens que têm sua esposa linda, amada, dedicada ao lar, né, às coisas da casa, às coisas de Deus, e eles estão, né, fazendo com outras mulheres, estão adulterando, estão flertando, né? Glória a Deus, é muito triste isso. Então, Deus quer hoje que você possa se arrepender e se converter a Deus e valorizar a sua esposa. Glória a Deus. Mulheres também que possam valorar os seus maridos, né? Porque tem mulheres que têm um homem de Deus, homem que é dedicado à obra, dedicado ao lar, e eles não valorizam também não. Ficam falando com outros homens, né? Adulterando e fazendo coisas que não devem. Então, esse é o bezerro de ouro de muitos casais, né? Que não estão fazendo a coisa certa. Não estão agindo segundo a vontade de Deus. Não estão agindo segundo, oh glória a Deus, que Deus quer os mandamentos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, hoje é o dia que eu possa dizer, assim como Daniel fala a palavra capítulo 1, versículo 8, que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar. Oh, glória a Deus. Ele assentou não se contaminar. Hoje é o dia que eu possa falar, Senhor, eu quero me assentar no coração, quero assentar no meu coração. Eu não quero me contaminar perante Ti. Eu quero fazer a Tua obra, eu quero viver em santidade, meu Deus. Porque tem muitas pessoas que são uma aparência só. Aparência, mas quando Deus enxerga e pode sondar, porque Deus sonda os corações, Deus sonda o mais íntimo do homem. Quando Deus sonda o coração, Deus vê que não é o que aparentam. E pessoas ministrando nos altares em pecado, pessoas ministrando nos altares fazendo coisas malignas que são aborrecíveis a Deus. E Deus está falando hoje, de que lado você está? Se realmente eu estou do lado de Deus, eu não posso vender a palavra. Se eu estou do lado de Deus, eu tenho que me guardar e me preservar para Deus em santidade. Oh, glória a Deus. Se eu estou do lado de Deus, eu tenho que ficar com Ele. Olha que diz, glória a Deus, Deuteronômio, capítulo 5. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor. Fala assim: porém, tu está aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Nós queremos herdar a terra prometida, né? O reino dos céus. Então, para isso acontecer, eu preciso então, oh glória a Deus, aleluia, colocar os mandamentos de Deus na prática. Mas como que eu vou colocar e viver esses mandamentos se eu não estou a sós com Deus? Se eu não fico no meu quarto com Deus a sós, um tempinho, né? Eu não tenho esse tempo com Deus. Ele quer fazer a sua pele brilhar. Tô falando algo espiritual. Ele quer então quebrar suas cadeias. Ele quer quebrar o bezerro de ouro. Porque ele mandou Moisés, né? Moisés o que fez? Ele destruiu esse bezerro que o povo construiu. A gente tem que derribar e exterminar, né? Até matar. Quando falo matar, espiritualmente falando, né? E se desfazer daquilo que o diabo tem construído. Provavelmente tem um bezerro de ouro na tua casa, na tua família. E você é o eleito, o escolhido de Deus para fazer que a obra de Deus e trazer as tábuas dos mandamentos, falando no sentido espiritual agora, porque naquele tempo era algo físico, agora é espiritual. Então, essa palavra Deus quer que você a possa carregar na sua vida, no seu coração, que você possa ser o Moisés da sua família, o Moisés da sua casa. Deus quer, aleluia, que você possa então destruir esses bezerros que a sua família tem construído. Esses bezerros que provavelmente a sua igreja tem construído. Então, tem pessoas que estão do lado do bezerro de ouro, mas não do lado de Deus. Mas hoje Deus quer falar para você e falar assim: eu quero que você esteja do meu lado. Eu te chamei para fazer a minha obra, te chamei para fazer a minha vontade. Não fique fazendo aliança com os homens. A sua aliança é comigo, diz o Senhor. Hoje é o dia que você possa se alinhar a Deus, possa se aproximar dele
E fique na santidade, não mude, não troque a santidade pela apostasia, pelo liberalismo. Tem muitas pessoas trocando a santidade pelo liberalismo. Olha só, estão convertindo a graça de Deus em liberalismo. Muito triste, porque não é a mesma coisa a liberdade do que liberalismo. Muitas pessoas querem fazer o que eles bem entendem no caminho de Deus, mas estão ignorando a palavra de Deus, não estão cumprindo as ordens do Senhor. E Deus chama o seu povo, Ele chama todos nós aqui, nessa reunião, no Google Meet, né? Ele nos chama, oh glória a Deus, aleluia, para fazer a sua obra. Que Deus abençoe o irmão André, ele tem que ir embora, mas foi muito bom tê-lo aqui. Obrigada pelos louvores e por compartilhar esse testemunho que foi de muita bênção e edificação para minha vida também. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, glória a Deus. Mas sim, Deus quer então, Ele quer que todos nós, glória a Deus, possamos, meus irmãos, ser então de bênção e possamos, glória a Deus, aleluia, quebrar esses bezerros de ouro. É tempo de quebrar esses bezerros, meu irmão. É tempo de ficar do lado do Senhor. Se eu tô do lado do Senhor, eu vou ficar com Ele, assim como Ele falou para Moisés. Fica aqui comigo, tu está aqui comigo, porque para que eu te diga todos os mandamentos. Tem uma responsabilidade que Deus colocou na igreja. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal do mundo. A gente precisa então fazer a obra de Deus, mas em santidade, seriedade, né? Compromisso, oh glória a Deus. Muitas pessoas, porém, não estão fazendo a obra de Deus certa. Estão fazendo a obra errada. Porque estão fazendo as coisas como eles bem entendem. Não querem fazer a obra de Deus do jeito que Deus estabeleceu na palavra. Mas a gente precisa ser cheio, preenchido do Espírito Santo. Precisamos buscar o batismo. Oh, glória a Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos preencher do Espírito Santo. Ele quer ficar com nós. Ele quer nos voltando para o primeiro amor. Voltando para o altar. Voltando para essa doutrina. Voltando para a santidade. Oh, glória a Deus. Tem muita corrupção nos altares hoje. Tem muita corrupção nas igrejas, muita corrupção, oh glória a Deus, nas famílias, nos casamentos, mas Deus está buscando 2 ou 3 Noés, algum Noé que ache graça aos olhos de Deus, que possa fazer a vontade de Deus. Deus está procurando um Enoque que possa caminhar com Deus. Ele está procurando um Moisés, aleluia, que vá no secreto, que suba ao monte e só desce quando Deus fala, desce. Oh, glória a Deus. Deus está procurando uma Esther que possa dizer, se pereça o que pereça, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou jejuar, eu vou orar e eu vou me apresentar ao rei, porque esse Egito, oh, glória a Deus, que tem lançado o diabo contra a minha casa e minha família não vai prosperar não, porque Deus, Ele vai adiante de mim. Oh, glória a Deus. Deus está procurando uma João que esteja no peito do Senhor Jesus. Deus está procurando um Paulo, oh glória a Deus, alguém que diga, esteja disposto a padecer pelo nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus. Deus está procurando um Jeremias, oh glória a Deus, que possa falar o que Deus quer que ele fale ou que ela fale. Olha só, mas tem muitas pessoas que estão como os fariseus. O Senhor fala assim: essas pessoas só de lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Porque eles estão me adorando ou me servindo só por causa de um mandamento de homens que lhes foi ensinado. Não é por a experiência, não é por esse encontro que tiveram comigo, mas sim só por um mandamento de homens. Porque, olha, quando o Senhor fala mandamento de homens, está falando que você serve a Deus só porque foi ensinado a servir a Deus. E é lindo ser ensinado, mas a gente não pode ficar só aí. Tem pessoas que falam assim, eu fui criado no Evangelho, eu cresci na igreja, que bom, mas você teve um encontro com Deus? Porque tem pessoas que cresceram na igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. Ainda não conhecem a Deus. Nós precisamos ir além e conhecer a Deus lá no fundo. Porque se eu conheço a Deus, eu não vou fazer essas coisas que essas pessoas que não conhecem a Deus fazem. Que estão zombando de Deus, que estão fazendo tanta coisa, né? O que a gente está vendo hoje? A gente enxerga hoje
na igreja, né? Porque a gente sabe que o mundo está perdido, né? E precisa de Jesus. E para isso também Deus chamou a igreja para ser luz para o mundo, para pregar para o mundo. A gente sabe como o mundo está perdido. Precisa de Deus. Mas a igreja tem que ser diferente. Mas o que a gente está vendo hoje? A igreja não está sendo diferente. Só alguns pouquinhos, né? Um pequeno remanescente. Mas então, o que a gente está vendo na igreja? A gente está vendo na igreja. E quando falo na igreja, falo em todo mundo, né? Porque tem igrejas de Deus. Claro que sim. Tem pessoas que se guardam para Deus, que amam santidade, essa doutrina. Mas hoje, o que a gente vê na maioria, né? Na maioria das igrejas, a gente está vendo corrupção. Muita corrupção, apostasia, liberalismo, né? Não querem santidade, não querem essa doutrina. Estão pecando, ministrando em pecado, né? Praticando um pecado. E é muito triste isso, meus irmãos. Mas Deus está nos chamando a quebrar esses bezerros de ouro. Eu tenho que quebrar essas falsas doutrinas. Tenho que quebrar essas coisas. A fazer morrer a rebelião contra Deus. Deus me chamou para ser diferente. Ele me chamou para ser sacerdócio dele. Ele me chamou para eu ser diferente e ter um encontro com Deus. Porque essas pessoas não conhecem a Deus. Por isso que zombam de Deus. Olha, como é que é tão aborrecível que a gente vê pessoas homossexuais pastoreando uma igreja. Lésbicas pastoreando uma igreja. Olha só que abominação. Como isso está acontecendo, meus irmãos? É porque o diabo está entrando nas igrejas, fazendo o que eles bem querem, porque tem muitos elis, né? Que perderam a visão. Perderam a visão mesmo. E nós não podemos, de jeito nenhum, de modo algum, não podemos perder a visão. Temos que voltar à visão de Jesus. Não nos deixando levar por um espírito de erro, não, mas nos deixando levar pela palavra, né? Pela palavra e pelo Espírito Santo, porque Jesus disse assim: eu vou preparar, né, lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque o Espírito Santo, eu vou mandar o Espírito Santo que vai guiá-los a toda a verdade e toda a justiça. E é isso que o Espírito Santo faz. Mas quando a gente não conhece a Deus, a gente não tem relacionamento, a gente não se consagra a Deus, a gente não ora, não jejua, a gente não lê Bíblia, a gente fica caindo, né, nessas coisas do diabo, né? Nessas armadilhas do diabo, que o diabo tem feito muitas ciladas e muitas armadilhas para a igreja. E por isso que a igreja está blasfemando o nome de Deus com o seu pecado, com suas más ações. Mas Jesus está nos chamando hoje e está falando para nós de que lado você está. Olha o que diz aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, no versículo 24. Já quase que a gente está acabando. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 6. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 24 de Mateus. Glória, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, a gente, quando vê isso, é claro que tá falando também do dinheiro, né? Mas não só isso. Deus quer que a gente enxergue que tem coisas além do dinheiro que estão tirando o lugar de Deus na minha vida. Então, seja o dinheiro, seja o que seja. Seja o trabalho, seja a família. Embora a gente ame a família, mas não pode ser mais do que amar a Deus, né? A gente tem que amar a Deus acima de tudo, né? Então, às vezes você vai ter que tomar decisões que a sua família não vai concordar. Mas quem tem que concordar é Deus. Se Deus falou, você tem que obedecer. Embora a sua família goste, gostar ou não gostando. A gente tem que fazer a obra de Deus. Então, é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Porque Deus fala assim, Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. E hoje tem um povo que quer servir a dois senhores. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Fala a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 4. Ou almas adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que queira ser amigo do mundo é inimigo de Deus.
Então, Glória a Jesus. a palavra de Deus fala assim, em 1 João capítulo 2 também. Diz assim que não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não pode imitar o mundo, a igreja tem que ser santa para Deus. Nós temos que ser santos para Deus. Então, a gente precisa voltar ao altar, precisa voltar então para a presença de Deus, deixar as paixões da carne, deixar as luxúrias, glória a Deus, e voltar a viver no Espírito de Deus. Porque as coisas que no mundo há, o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, a vanglória da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, não podemos servir a dois senhores. De que lado você está? De que lado eu estou? Estamos do lado de Deus mesmo? Ou estamos falando da boca para fora que estamos do lado de Deus, mas com as nossas ações estamos do lado do diabo? A palavra diz assim, 1 João capítulo 3, aleluia. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha, eu vou ler aqui, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 e no seu versículo 8 ao 10. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É preciso nascer de novo para eu ser do Senhor, para eu estar do lado do Senhor. Aqueles filhos de Levi que decidiram ficar do lado do Senhor quando Moisés perguntou para o povo e falou assim: quem está do lado do Senhor, se ajunte-se a mim. Os filhos de Levi se juntaram, só os filhos de Levi. Representação, simbolicamente, daqueles que nascem de novo. Aqueles que são adoradores, porque os levitas eram adoradores, né? Faziam a obra de Deus no tabernáculo. E logo depois no templo, eles ministravam nas coisas sagradas e santas do Senhor. Então, o que Jesus falou em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana, falou assim: vai vir a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que adoram a Deus, aqueles que nascem de novo. Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3, se alguém nascer de novo, então esse é filho de Deus, porque se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Então, é preciso, meus irmãos, entender isso, que aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus e não pode pecar, não pode praticar o pecado, porque não está na gente. Quando a gente está do lado de Deus, a gente não pode imitar o mundo, a gente não pode seguir os costumes, as tradições do mundo. Olha, e tem algo muito profundo aqui. Deus fala para nós viver em santidade por dentro e por fora. Então, glória a Deus. Deus fala assim, em Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne, vamos ler daqui a pouco, mas olha que diz assim, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, olha o que diz Gálatas capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Também a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 6,
Glória a Deus, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bébados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E também Colossenses, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, quer dizer então, que tem que fazer morrer, tem que matar estes desejos. Os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. E tem esse aqui em Apocalipse, glória a Deus, capítulo 21, versículo 8, glória a Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, tem tantas escrituras, tantas passagens na Bíblia que nos descrevem as coisas que a Deus não agradam e as que agradam a Deus. Então, Deus quer essa santificação desde o coração, desde a mente, desde a alma, glória a Deus, para que possa se também aperfeiçoar, não só dentro de mim, mas por fora também. Então, do jeito que eu posso me ataviar e me vestir também tem que ser do jeito agradável a Deus, mas tem que vir do coração. Do que adianta eu me vestir por fora como cristão, mas por dentro eu tenho um mundo, né? Então, Deus quer me santificar por dentro e por fora. E de que lado eu estou? Porque tem pessoas que falam assim, que estão do lado do Senhor, glória a Deus, mas, porém, quando eles se vestem, andam mostrando o corpo, mostrando a nudez, né? Ensinando a nudez. E Deus quer que a gente possa se cobrir, as mulheres e os homens, não vestir colados, né? Nem curtos, mas compridos, né? E bem cobertos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E que as mulheres possam se amar naturalmente como Deus te criou. Eu sou uma jovem que Deus me tirou da modelagem, para a glória de Deus. E quando eu não conhecia Jesus, eu usava maquiagem, joias, né? E eu pintava o cabelo, fazia as unhas, né? E usava salto alto, todas essas coisas. Mas Deus tirou minha vida. Eu usava também, glória a Deus, aleluia, roupas curtas, roupas que ensinavam o corpo. Mas Jesus veio me santificar minha vida. Não só me salvou, mas me santificou. Porque como produto da salvação vem a santificação, né? A santificação vem como produto dessa salvação e como fim a vida eterna, fala Romanos capítulo 6. Então, Deus vem santificando por dentro e por fora. Ele tirou tudo isso do meu coração, eu entreguei a Ele. E para a glória de Deus, Ele me libertou, porque isso são cadeias, né? Catividade, que muitas mulheres têm essas catividades. Maquiagem, joias, é vaidade, né? Homens também que têm catividade assim, tipo, são cativos a cadeias ou fazer o cabelo de um jeito do mundo, se vestir com o mundo. A gente precisa se deixar santificar para Deus. Ele quer dar o brilho do Espírito Santo, essa beleza natural, né? Que vem do Espírito de Deus. Eu não posso imitar o mundo, tenho que ser diferente.
A igreja tem que se desfazer das coisas do mundo, das festas pagãs, porque também a igreja quer continuar celebrando o que o mundo faz, né? Se o mundo celebra o dia de Halloween, aí eles querem fazer também. O dia dos mortos querem fazer a igreja também. O dia de ação de graças querem fazer a igreja também. Quando a ação de graça é todos os dias, meus irmãos. O mundo faz o Natal, a igreja quer fazer o Natal. Né? Se você vai na igreja do livro de Atos, a igreja do livro de Atos não celebrou o Natal. Jesus não mandou celebrar o nascimento dele. Ele mandou que quando a gente pega a Santa Ceia, aí a gente lembra a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a igreja, esse costume não é da igreja de Cristo, é do mundo, da igreja católica, né? E essas tradições pagãs. A palavra fala em Romanos capítulo 12, glória a Deus, que a gente não pode imitar esse mundo, né? Não pode seguir esse século, mas se transformar na renovação do entendimento para comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Então, a palavra fala assim também em Jeremias capítulo 10, que não siga as tradições do mundo, as coisas das nações, porque são vaidade. Então, o mundo faz o dia de namoro, né? O dia dos namorados, aí a igreja quer também fazer. Quando quem é o dono do amor? Jesus Cristo. Não é esse anjo que coloca aí com a flecha, cupido, não é ele, né? Glória a Deus. Então, a igreja quer fazer tudo que o mundo faz. Não falo toda a igreja, mas a maioria dos que falam-se da igreja, né? Então, os casamentos têm que se amar sempre. Não tem que aguardar o dia dos namorados para se amar. Todos os dias, né? Porque o dia dos namorados não está na Bíblia, né? A igreja primitiva não falou isso. Não fez isso. Jesus não mandou celebrar essas coisas. Glória a Deus. A Semana Santa também. Glória a Deus. A Semana Santa também. Muitos fazem Semana Santa católica. Mas quando Jesus falou isso? Jesus não mandou só uma vida santa. E essa Semana Católica é a tradição do mundo também. Os dias das mães, o dia dos pais, é do mundo, não é de Deus. Porque Deus mandou honrar os pais e as mães todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Mas o mundo faz algo, a igreja quer fazer também. Não tá certo isso. Oh, glória a Deus. Não tá certo isso. Hoje, Jesus fala assim: eu não quero que a minha igreja imite do mundo. Eu quero que a minha igreja seja diferente. De que lado você está? É o tema de hoje. Você está do lado do becerro de ouro? Você vai seguir as tradições dos egípcios? Você vai seguir o que o Egito faz? Você vai seguir o que o Egito faz? Ou vai seguir a Jeová? Vai seguir Jesus? Vai seguir o Espírito Santo? Vai seguir a palavra de Deus? Oh, glória a Deus. Jesus falou assim em Mateus capítulo 16. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Hoje é o dia de renunciar à vaidade do mundo, renunciar às modas do mundo, renunciar às festas pagãs do mundo, renunciar o que esse mundo faz e voltar-nos para Jesus. Eu sei, meu irmão, que é difícil para essa carne. Quando essa carne não está submetida a Deus, é difícil para essa carne fazer a obra de Deus. É difícil, mas se eu sujeito essa carne ao Espírito em oração, jejum, porque Jesus falou assim, então, eu vou ler o versículo que está em Mateus capítulo 17. Mateus 17, versículo 21. Glória a Deus. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, tem demônios que não vão sair se não é através da oração e do jejum. Você tem alguma batalha espiritual na sua vida? Tem alguma coisa que você se sente cativo e não pode deixar esse becerro de ouro? Então tem que jejuar e orar, porque é aí que vai se quebrar isso. É uma luta, é uma guerra todos os dias. Mas Jesus falou assim, coloca o olhar no céu, faz a minha obra, faz o que eu mando e eu vou estar com você, eu vou ser com você. Mas as pessoas falam assim, eu quero que Deus seja comigo, eu quero que Deus esteja comigo. Mas não querem fazer a obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, estou falando obedecer a palavra de Deus. Não querem obedecer os mandamentos de Deus. E as pessoas querem que Deus fique com eles, mas não querem obedecer. Para que Deus fique comigo, eu tenho que obedecer, ser diferente. De que lado eu estou realmente? Muitos estão cobrando, colocando assim tarifa, preço por pregar, quando Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste.
estão vendendo a mensagem do evangelho que custou o sangue precioso de Jesus. Muitos estão desdenhando dos caminhos de Deus, mas vem juízo, muito juízo para essas pessoas que não querem se arrepender, porque Jesus falou assim em Apocalipse capítulo nos capítulos 2 e capítulo 3, mas no capítulo 2 falou da igreja de Tiatira, falou assim, que eu tenho dado tempo para que se arrependa, mas não querem se arrepender. Para essa mulher de Jezabel, né? Que é um espírito mesmo que estava em Jezabel no tempo dos reis. Esse mesmo espírito estava nesse tempo da igreja de Apocalipse, que o Senhor falou através do apóstolo João. E o Senhor falou assim, eu tenho dado tempo para que se arrependa, mas não querem se arrepender da sua fornicação. É isso aqui que eu vou jogar ela na cama. Então, Deus está aguardando para muitas pessoas se arrependerem, mas como não querem se arrepender, não querem se voltar para Deus, porque se arrepender também é se converter. É pedir perdão para Deus e se voltar para Deus. Deixar de fazer aquilo que está ofendendo a Deus. Então, eu preciso lutar com as forças do Espírito Santo para deixar tudo para trás. Para ser liberto do pecado. E eu decidi estar do lado de Jesus. Porque de que lado eu estou? Muitas pessoas falam que estão do lado do Senhor, mas as ações, o jeito que eles agem, não estão do lado do Senhor, não estão não. Então, hoje é o dia que eu possa dizer, eu quero estar do lado do Senhor. Eu quero estar do lado do Espírito Santo. Eu quero estar do lado da palavra. Eu quero fazer a obra certa do Senhor. Hoje é o dia, meus irmãos, glória a Deus. De nos convertermos a Deus, temos que converter a Deus, nos converter a Deus e ter essa verdadeira fé, amor, esperança, santidade e obediência que Deus está aguardando para nós ter. Mas tem que colocar o olhar em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus escolheu estar do lado do Pai, fazer a obra de Deus, fazer a vontade do Pai, né? Obedecer os mandamentos de Deus. E ele falou assim: o Pai está comigo, não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando eu faço o que agrada a Deus, Ele vai estar comigo. Ele vai ficar comigo. Se eu guardar a palavra, se eu viver no Espírito Santo, Ele vai ficar do meu lado. Ele vai estar comigo. Hoje é o dia de dizer, Senhor, eu quero estar do teu lado. Não sei, a gente não pode ser como aqueles que construíram o bezerro de ouro e ficar do lado do bezerro de ouro, não. Vamos ficar do lado de Deus, como os levitas, eles decidiram. Quando Moisés perguntou assim, quem está do lado do Senhor, junte-se a mim, eles se juntaram a Moisés. Vamos nos juntar a Jesus nessa hora, porque se estamos do lado do Senhor, do lado do Pai, é através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Temos que estar do lado do Senhor e não do lado do bezerro de ouro, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa palavra, aleluia. Tem muitas coisas mais que o Senhor ministra com essa palavra, mas até aqui o Senhor tem nos dado para a glória de Deus, mas isso é muito profundo, meus irmãos. Se eu continuo falando, a gente não vai acabar umas 2, 3 horas, porque é muito, muito que Deus nos fala através dessa palavra. Se a gente vai sonda nas escrituras, tem muito, muito para falar. E muitas coisas que estão acontecendo hoje que vocês sabem, meus irmãos, vocês são de lá do Brasil, vocês conhecem todas as coisas que vocês veem na igreja. E se eu aqui nos Estados Unidos, eu fico surpresa, né? Porque não é só no Brasil. Eu sou originalmente, né, do Reino dos Céus agora, mas terrenalmente eu sou do Porto Rico. E em Porto Rico também, no meu país, está acontecendo muita apostasia também, muito liberalismo. E também aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, então, em todo lugar tem corrupção, mas também em todo lugar tem um remanescente. Em todo lugar tem um povo de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí, né, nesse culto online pelo Google Meet. Que glória a Deus que ainda tem um remanescente, ainda tem um povo que quer honrar a Deus. E glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus que ainda tem um povo de Deus lá no Brasil também, né, que amam a Deus, que fazem a obra de Deus, que obedecem e estão do lado do Senhor. Mas sempre que nós possamos meditar e refletir nisso, se eu estou do lado do Senhor, eu não vou agir como as pessoas que louvam o bezerro de ouro, que adoram o bezerro de ouro. Eu vou agir como aqueles que estão do lado do Senhor, que obedecem às palavras de Deus. Embora pareça loucura para alguns, pareça uma coisa que não tem sentido, mas é para a salvação da nossa alma, meus irmãos. Não deixemos que o inimigo segue as nossas mentes, os nossos corações, nossos olhos. Temos que abrir os olhos e ser sóbrios e permitir a Deus que Ele possa nos guiar e dirigir com o Espírito Santo e que Ele possa ser o nosso Senhor e Salvador.
e Ele possa dirigir as nossas vidas para a vida eterna. Eu vou ler esse último versículo aqui, Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Desculpa aí se vocês ouvem algum barulho, é que a minha mãe tá cuidando da filha da minha prima, que é uma bebê, né? Uma menininha, então faz alguns barulhos, glória a Deus, mas glória a Deus. Hebreus capítulo 12, glória a Deus. Fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, a palavra de Deus é tão linda, tão poderosa, meu irmão. A palavra de Deus é a vida, o Espírito, é o hálito de Deus, né? Então, essa é a palavra que dá vida para nós, para esses ossos secos, né? Glória a Deus. Então, se tiver alguém aí que quiser aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, alguém que quiser reconciliar com Deus, alguém que precisa de oração, algum doente, uma pessoa doente, glória a Deus, que quer oração, que crê em Jesus, que pode lhe curar, glória a Deus. Alguma petição que você tiver, pode colocar aí nos comentários e a gente vai estar orando para a glória do Senhor. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu. Obrigada por esse culto, cada participação, oração, louvor, testemunho. Obrigada, Pai. Nos ajude a viver cada dia segundo a Tua palavra, segundo a Tua lei, fazer a Tua obra certa, em santidade, meu Deus. Nos ajude a Te obedecer, meu Pai. Nos ajude a fazer a Tua obra, a fazer, meu Deus, o que o Senhor quer que a gente faça. Obedecer os Seus mandamentos, meu Pai. Nos perdoa pelas vezes que temos estado do lado do bezerro de ouro e não do lado do Senhor. Nos ajude a quebrar esse bezerro de ouro. Nos ajude a ser um instrumento, assim como Moisés foi. Nos ajude a subir ao monte para estar no secreto contigo e aí poder ter as tábuas. Porque nós temos aqui a palavra, mas a iluminação do Espírito Santo vem no secreto. Só no secreto, em oração e jejum, a gente pode entender a palavra que o Senhor dá pra gente. Nos ajude, Pai, para sondar nas Escrituras, para viver segundo elas, com cuidado, cautela, meu Pai. Oh, meu Deus, quebra as cadeias. Em nome de Jesus, nos ajude a escolher estar do Teu lado, nos ajuntar a Jesus, nos ajuntar a Ti, Pai, ao Espírito Santo, a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa trazer libertação aos cativos. Que o Senhor possa fazer uma obra grande. Pai, que o Senhor venha curando os doentes. Eu te peço pela irmã Ciara Silva, que pede oração pelos seus irmãos Daniel, Gilberto, Adailma e o seu pai dela, Pai, Adalberto, Pai. Eu te peço por eles. Em nome de Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode tudo. Não tem nada impossível para o Senhor. Eu te peço que o Senhor possa ajudar os irmãos da minha irmã Ciara, o pai dela. Pai, que o Senhor possa cumprir o propósito na vida deles. Que o Senhor possa quebrar as cadeias em nome de Jesus. Fortaleça eles, Pai. Venha fortalecendo a vida deles. Venha fazendo, cumprindo o seu plano, o seu propósito e o seu pensamento, a sua vontade na vida de cada um deles. Guarda eles. Oh, Pai, traz livramento para a vida deles. Em nome de Jesus. Eu te peço por cada irmão que está aqui nesse culto online. Glória a Deus, todos os irmãos por nome. Eu te peço, o Senhor conhece todos. Eu te peço por
todos e cada um deles, as famílias deles, as vidas deles, todos os irmãos que estão aí, os que tiveram que sair também, estão nas suas mãos, Pai. Te peço que o Senhor possa, Pai, quebrar as cadeias, em nome de Jesus, que o Senhor tire demônios dos corpos, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar os doentes, sarar as feridas dos corações, que o Senhor possa preencher a nossa vida, Pai, nos batizar, nos preencher ainda mais com o Espírito Santo, nos guia no caminho, Pai, na Tua palavra, nos perdoa as vezes que desprezamos a Tua palavra, nos ajude não a ignorar a Tua palavra, mas fazer com que os nossos olhos, a nossa mente e o coração possam ligar para a Tua palavra, obedecer e atender os Teus preceitos, Pai. Muito obrigada por essa rica oportunidade, esse privilégio, meu Deus. Obrigada por essa bênção de me conceder, Pai, aprender essa língua para pregar a Tua palavra. Obrigada por abrir essa porta, Pai, por me conceder a oportunidade de pregar aqui nesse grupo, Pai, nesse culto online pelo Google Meet, crente de oração. Te peço, Pai, por eles, pelo ADM, Pai, por cada um deles, a irmã que me convidou, todos são nas suas mãos, que o Senhor continue fortalecendo eles, ajudando eles nas batalhas, nas lutas, Pai. Eu te peço, meu Deus, que ajude eles a vencer no caminho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, agora eu repreendo ao diabo, os demônios, em nome de Jesus. Sai do meio, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. E em nome de Jesus, cai embora, vai embora daqui, vai embora da vida dos meus irmãos. Todo ataque do diabo seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, Pai, seja glorificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço por todos os irmãos aí, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a irmã Tainara também, a família dela, Pai, em nome de Jesus. O irmão Cleudson, Pai, todos os irmãos estão nas suas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo coisas grandes nesse grupo. O Senhor vai trazer mais almas, o Senhor vai trazer mais irmãos, Pai. O Senhor vai trazer coisas lindas, vai fazer coisas grandes como já está fazendo e tem feito, Pai. Porque eu sei que grandes testemunhos o Senhor tem feito com esse grupo, com essas vidas, Pai, e vai continuar fazendo. Em nome de Jesus, porque é para a Tua glória e é para a Tua honra, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Eu te agradeço, Pai. Como é tão satisfatório fazer a Tua obra, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso, Pai. Ajuda o Brasil, ajuda as nações, ajude as igrejas, os pastores, os ministérios, todas as nações. Eu te peço pelo Brasil e pelas nações. Em nome do Senhor Jesus, estão nas suas mãos, para a glória do Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que a palavra vai continuar se cumprindo, que vem tempos difíceis de apostasia, mas nos ajude a não ser parte dessa apostasia. Nos ajude a ser essa igreja que vai ir no arrebatamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço tudo isso e nos ajude a guardar a Tua palavra e fazer a palavra, praticar a palavra e não ser só aqueles que ouvem, mas aqueles que fazem e praticam a Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade, toda a glória para Deus. Lembre-se que toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor agora e sempre. Eu sou nada, sou ninguém. Eu não tenho marcas nas minhas mãos porque eu não morri por você. Quem morreu e ressuscitou por nós é Jesus Cristo. Não idolatre a mim, não idolatre nenhum pregador, nenhuma pessoa. Por mais que a gente seja instrumento de Deus, quem faz é Deus e não a gente. A gente é só um instrumento, mas é Deus quem faz tudo. Toda a glória e toda a honra pertence a Ele e só a Ele. Eu amo muito todos vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe suas vidas. Embora não conheça todos vocês, só conheço alguns, né? Mas não conheço todos. Mas eu amo mesmo assim, porque esse é o amor de Cristo. Que a gente, sem se conhecer, a gente se ama, né? E a gente sente como se conhecesse de tempo, né? Mas isso é Deus quem faz. E eu amo muito o Brasil, amo muito, embora ainda não conheci o Brasil, mas é o tempo de Deus, mas eu amo muito essa língua, amo muito os brasileiros, né? A igreja do Brasil, glória a Deus, e somos um corpo em Cristo, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe suas vidas e agradeço mais uma vez, para mim é um privilégio, uma honra pregar a palavra de Deus por esse meio. Que Deus abençoe suas vidas, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã, a missionária Mileixa. Glória ao nome do Senhor Jesus.
pela palavra, né? Aleluia. Glória a Glória